Olá, amigos! Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre a reconstrução do mundo começa pelo esclarecimento do ser humano. Introdução. A consciência ampliada pelo estudo da espiritualidade, cujo objetivo principal é lançar as bases de uma compreensão coerente e completa da realidade, permite ao ser humano enxergar com maior clareza as distorções e contradições que marcam o tempo atual. De fato, uma das expressões mais marcantes do mundo atual está na forte tendência do individualismo. É dessa postura que nasce, em grande parte, a crise moral, econômica, jurídica e cultural que se impõe à nossa experiência histórica hoje. Tal crise tem seu fundamento no desprezo pelos valores espirituais e, consequentemente, na dificuldade de reconhecer em cada pessoa a sua dignidade e seu valor. Diante desse quadro, a presente reflexão propõe-se a examinar a questão sob o olhar da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão. Não pretendemos apenas descrever o problema, mas também buscar caminhos e soluções que, por sua profundidade, sejam capazes de recuperar a ordem interior e reorientar a vida humana segundo princípios superiores e elevados. Como superar essa crise? A desordem que se manifesta nas sociedades é apenas reflexo de uma confusão mais profunda que acontece no interior dos próprios seres humanos. Estes estão fortemente influenciados pelo materialismo que domina quase todas as áreas da vida atual. Quando a existência é guiada apenas por interesses imediatos ou por uma visão de que as relações servem apenas para obter vantagem, quebra-se a unidade interna e a pessoa perde a capacidade de decidir com acerto e de amar com sinceridade. É importante destacar que o estudo da espiritualidade, da forma como nos propõe o racionalismo cristão, não é uma fuga da realidade, mas um caminho para unir todas as partes do ser. Nessa perspectiva, ele oferece ferramentas tanto para reorganizar a vida social, quanto para o esclarecimento interno da pessoa. No entanto, é preciso notar que a desordem externa tem sua raiz na desarticulação íntima do ser. Por isso, consertar a convivência entre as pessoas exige, antes de tudo, um processo de clareza interior, autoconhecimento. Por meio do autoconhecimento proporcionado pelo estudo da espiritualidade autêntica, o ser humano é levado de volta ao centro de si mesmo. Ali, ele pode reencontrar suas capacidades, definir novamente a hierarquia de valores que sustentam uma vida digna e produtiva e organizar suas inclinações segundo princípios verdadeiros. Dessa clareza interna nasce uma transformação real no jeito de agir, especialmente no modo como a pessoa se relaciona com os semelhantes, com a família e, por fim, com toda a coletividade. Olhando para o problema do individualismo, percebe-se, por exemplo, que no ambiente de trabalho muitos olham para os seus colegas apenas como meios para alcançar resultados pessoais. Isso alimenta a competição exagerada e até comportamentos desleais. Porém, uma vez que se alcança o esclarecimento espiritual, essa lógica muda totalmente. Aqueles com quem se convive passam a ser reconhecidos como seres que possuem valor próprio e não como simples instrumentos de suas metas. Como resultado, abandonam-se as práticas de interesses egoístas e assume-se uma postura baseada no respeito, na correção e na preocupação com o bem de todos. Princípio que muda as relações. Se o autoconhecimento organiza o interior da pessoa e transforma o seu modo de agir, entende-se que tal mudança não fica presa apenas à vida individual, mas atinge necessariamente as relações humanas, uma vez que se supera dentro de si a lógica estreita do individualismo, abre-se ao ser humano a chance de perceber
às pessoas ao redor não como obstáculos para os seus próprios desejos, mas como presenças que têm valor por si mesmas. É nesse ponto que acontece uma das transformações mais importantes da consciência. A pessoa para de avaliar quem está ao seu lado pela vantagem que lhe traz e passa a acolhê-la como alguém que possui uma dignidade que não depende de cargos ou reconhecimentos externos. Compreender isso não é apenas aceitar uma ideia teórica, mas adotar uma postura interna que muda silenciosamente toda a rede da vida social. Assim, as relações humanas param de girar em torno da disputa e do uso do outro, marcas tão comuns do nosso tempo, para se organizarem conforme critérios mais elevados. Nesse novo cenário, a justiça se une à sensibilidade, o respeito se junta à responsabilidade e a convivência ganha uma profundidade verdadeiramente humana. Cada encontro deixa de ser uma chance de se afirmar de forma egoísta e passa a ser uma possibilidade real de união. A força do esclarecimento espiritual na vida prática. Tal mudança de consciência, contudo, não pode ficar apenas no plano das ideias. Por sua natureza própria, ela tende a criar raízes na realidade do dia a dia, onde a vida humana acontece de forma prática. É justamente nesse nível que seus efeitos aparecem. No ambiente familiar, por exemplo, os laços costumam enfraquecer quando cada membro se fecha em si mesmo, querendo apenas que sua vontade prevaleça e transformando a convivência em um campo de tensões, silêncios e distanciamentos. Quando, porém, esclarecidos pela espiritualidade, os integrantes da família passam a respeitar a dignidade uns dos outros, a forma de se relacionar muda visivelmente. O que antes era a base de imposições vira espaço de diálogo. A indiferença dá lugar à escuta atenta e a busca sincera pelo bem de todos começa a valer mais do que interesses isolados. Pequenos gestos, uma palavra pensada com calma, uma renúncia discreta, um esforço para entender o outro, ganham força para transformar tudo, sendo capazes de recuperar laços que pareciam desgastados para sempre. É nesse movimento lento, mas decidido, que aparece o alcance mais profundo da espiritualidade. Ela não apenas organiza o interior do ser humano, mas espalha, a partir dele, uma nova forma de convivência, onde o respeito ao próximo deixa de ser um ideal para virar uma experiência viva. Assim, nas relações simples da vida, começa a surgir uma ordem mais justa e equilibrada, não imposta de fora para dentro, mas nascida do interior iluminado de cada consciência. Conclusão: de acordo com tudo que aqui foi refletido, fica evidente que a crise do mundo atual não se resolve com medidas externas ou mudanças superficiais na sociedade. Sua raiz é mais profunda e, por isso, sua superação exige um movimento igualmente profundo, o retorno do ser humano a si mesmo através do esclarecimento espiritual, que permite organizar a própria vida e reconhecer no semelhante o valor que lhe é próprio. É no silêncio produtivo no interior de cada pessoa que se decide o futuro das relações e o próprio futuro da vida em sociedade. Toda mudança de verdade começa quando a pessoa se liberta das ilusões do egoísmo e das pressões do ambiente para encarar a realidade. Não aquela moldada por interesses passageiros, mas aquela que se impõe pela força tranquila do que é verdadeiro e justo. Entretanto, esse esforço exige muito de nós. Pensar com retidão em um tempo marcado pela distração e pela falta de profundidade exige firmeza de caráter. E aceitar as consequências desse pensamento exige coragem. É assim que devemos querer estar, ou seja,
entre aqueles que se dispõem a esse esforço duplo, o de elevar-se acima das opiniões comuns e o de permanecer firme quando a verdade exige renúncia e coerência, mesmo enfrentando a incompreensão dos outros. Iluminado por esses princípios da espiritualidade propostos pelo racionalismo cristão, devemos nos esforçar para ser pontos de luz de uma nova ordem social. Não uma ordem imposta, mas demonstrada pelo exemplo, não falada em discursos, mas vivida em atitudes. E assim, de modo silencioso, os laços se recuperam, os valores se erguem novamente e a chama da dignidade humana volta a brilhar, mesmo em meio às pressões do cotidiano. Muito obrigado.